Nos dias 29 de maio e 12 de junho, professores, estudantes e técnicos da Universidade Federal de Pernambuco elegerão um novo reitor e vice-reitor para um mandato de 4 anos. O Trilhas da Democracia de hoje entrevista os candidatos inscritos no pleito, no momento em que a autonomia da Universidade Pública Federal encontra-se sob risco em função dos ataques do governo Jair Bolsonaro. Estamos com Alfredo Gomes, professor do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação e atual diretor do Centro de Educação. Alfredo, o que a tua chapa pensa sobre o lema, o ideal de universidade pública, gratuita, laica e de qualidade? Nós lideramos um movimento que nós chamamos Mude-UFPE. Trata-se de um movimento que é união, democracia e excelência. Queremos pautar na universidade a importância de unificar o seu corpo docente, discente e os técnicos em defesa da universidade pública, da defesa da universidade financiada com recursos públicos, uma universidade plural, democrática e inclusiva. O momento atual exige a responsabilidade de nós, que lideramos a universidade, apresentamos uma proposta para a universidade, um esforço de unificar para defendê-la conforme os marcos da Constituição Federal de 88. Então, estamos nesse caminho para defender e fortalecer a universidade. Do ponto de vista da democracia interna e também no contexto mais amplo da sociedade brasileira, é fundamental fortalecer os valores democráticos na nossa instituição e, consequentemente, na esfera pública de maneira geral. Então, a nossa proposta, o nosso projeto, vem ao encontro de uma demanda da nossa sociedade, da nossa universidade, para fazer essa defesa. Nós não podemos fazer isso sem o apoio da sociedade. Temos que chamar a sociedade para participar do processo de fortalecimento da universidade pública, que vem sendo atacado no momento, em face do contexto que se apresenta. Precisamos recuperar a sua capacidade de integrar-se com a sociedade, do ponto de vista das instituições públicas, municipais e estaduais, do ponto de vista dos movimentos sociais, do ponto de vista também dos setores produtivos. A nossa proposta é buscar recuperar o protagonismo político, acadêmico e científico da universidade. Isso se faz na capacidade do diálogo, ampliando a capacidade da universidade de interagir com a sociedade e fortalecendo ela internamente. Faz-se necessário, desse ponto de vista, redefinir o modelo de gestão da universidade, um modelo que seja, ao mesmo tempo, dialógico, que converse com todos os segmentos, que converse com a sociedade e que foque na resolução dos problemas históricos que a universidade ainda não conseguiu resolver. Temos que também garantir, dentro dessa plataforma mais ampla, um modelo de gestão participativo, ou seja, símbolo de uma democracia acadêmica, com canais de comunicação direto com os estudantes, por meio de mesas de diálogo, com os técnicos administrativos também nesse sentido, para que a gente possa fazer com que a universidade se integre profundamente, e constitua o seu ideal de uma universidade pública comprometida com o processo de transformação social, comprometida com o engajamento e a transformação da sociedade no seu sentido mais amplo. Eu chamo a atenção para uma dimensão que é fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, que ela está associada a várias outras instituições que lidam diariamente com conhecimento. É o caso, por exemplo, do IFPE, é o caso, por exemplo, do ITEP, da Universidade Rural, ali perto. E a universidade, então, tem que fazer a liderança para melhorar o seu entorno, criar condições de bem-estar dentro da universidade, elevando, portanto, a qualidade de vida. E não faz isso sem criar canais específicos, de comunicação. Nossa chapa Mude-UFPE, que integra o professor Moacir, da oceanografia, está conosco construindo essa proposta, tem vários outros professores, técnicos e estudantes que integram esse movimento, no sentido de liderar as mudanças requeridas
no contexto atual que a universidade vive. Claro, fazendo a defesa de uma universidade pública, plural, inclusiva, diversa e financiada com recursos públicos. Alfredo, diante da crise de financiamento das universidades públicas federais, como pensar as alternativas para a melhoria da qualidade das universidades e a expansão, a continuidade da expansão das universidades públicas federais? Tem uma questão que absolutamente é necessária, né? Você tem que, redefinindo o modelo de gestão, você tem que colocar os processos de avaliação e planejamento como ferramenta estratégica da gestão da universidade. Nós temos deixado isso ao largo desse processo um pouco secundário. Precisamos recuperar a capacidade de planejar. O contexto atual, o planejamento de um processo de expansão e de consolidação dessa expansão que se realizou, precisa ser feito com muito cuidado, com os pés no chão, para que a gente não faça promessas incapazes de resolver. Eu vou dar um exemplo desse processo. A partir de 2003, as universidades públicas brasileiras, sobretudo as federais, entraram num ciclo de expansão que foi considerável. Nós expandimos as universidades, depois houve um processo de interiorização das universidades, e em 2013, a partir do sistema de cotas, da lei de cotas, nós democratizamos a universidade, uma vez que estudantes oriundos de escola pública passaram a ingressar em todos os cursos e turnos, em 50%. Isso foi uma mudança fenomenal na universidade brasileira, que tradicionalmente era uma universidade de elite, fechada para a grande maioria da população. Então, hoje nós temos que lidar com essa realidade, consolidar o processo de expansão. E, nesse sentido, precisamos focar e priorizar a resolução de problemas, para podermos dar um salto de qualidade também nesse contexto. Bom, a nossa luta é manter a luta pela manutenção e o financiamento público da universidade. Essa é uma prioridade, esse é um engajamento tanto local quanto nacional da nossa chapa, mas há alternativas também que podem entrar num processo de captação de recursos junto, portanto, a órgãos de fomento, é o caso de procurar a FACEP, o CNPq, a FINEP, etc., para a gente rearrecadar dinheiro junto, captar recursos junto a essas instituições e também estudar meios de articulação com o mundo produtivo, com os movimentos sociais. Nós temos iniciativas que são muito interessantes, focalizando, por exemplo, a questão da formação de professores. Há uma carência tremenda de políticas de formação de professor e as questões curriculares dos municípios pernambucanos. E a universidade tem condições, obviamente, de prestar um serviço de alta relevância na qualificação docente, ao mesmo tempo que faz a proposição, portanto, de mudança curricular. Isso é uma parceria que ganha o município, ou os municípios envolvidos, e ganha a universidade também, porque ambos há financiamentos dentro desse processo. E outras iniciativas que são importantes, como o mundo produtivo, a inovação tecnológica, a questão do patenteamento. Ou seja, nós precisamos criar um grupo de trabalho de forma bastante consistente para estudar as alternativas de captação de recursos junto à sociedade de maneira geral, preservando, no entanto, os princípios de universidade pública, dinâmica, criativa e também democrática. Alfredo, o que a chapa pensa sobre o avanço do conservadorismo na sociedade brasileira? A ideia que se propaga de que o espaço da universidade é um espaço de doutrinação ideológica e, mais recentemente, a declaração do presidente da República de proibição no limite dos cursos de sociologia e filosofia. Em primeiro lugar, essa é uma leitura da universidade extremamente equivocada. A universidade ela produz ciência, ela forma profissionais nos diversos campos. Você sabe muito bem que 95% ou mais da pesquisa realizada no Brasil, pesquisas nas mais diversas áreas de conhecimento, são feitas nas universidades públicas brasileiras. E nós temos uma contribuição enorme ao processo de desenvolvimento econômico, ao processo de desenvolvimento tecnológico, científico no Brasil. Eu te digo assim, olha, a universidade brasileira, ela é estratégica, é um patrimônio estratégico da nossa sociedade
está, portanto, vinculada a um projeto de nação. Nós temos que persistir na defesa da universidade vinculada a esse projeto de nação. Todas as universidades, todos os sistemas universitários no mundo, né, estão de alguma forma vinculados a seus projetos de países, né, e o desenvolvimento, a questão, por exemplo, das competitividades internacionais, da geopolítica de maneira geral. Então, isso é um diagnóstico bastante equivocado da universidade. A universidade não está aqui e não tem feito apenas, né, a formação ideológica de determinados grupos. No entanto, não existe universidade no mundo que sobreviva para fazer pesquisa se não tiver liberdade profunda de ensinar, de aprender, de pesquisar. A democracia é essencialmente um projeto que revigora a universidade e garante que ela mantenha-se criativa e vinculada às perspectivas, portanto, de desenvolvimento nas mais diversas áreas. É claro que o conservadorismo ele cresce e tem crescido em diversas partes do mundo, inclusive na sociedade brasileira, que nós temos assistido esse processo, né? E nós temos que fazer um debate para garantir todo o avanço, né, que nós conseguimos em torno, por exemplo, de espaços democráticos. Nós não podemos limitar a esfera pública brasileira para discutir as questões simplesmente de valores, né, como estão tentando nos pautar, né? Temos que discutir e fortalecer as instituições acadêmicas, no caso as universidades, mas outras instituições, né, que vai permitir com que nós consigamos caminhar nesse processo. Eu vou fechar essa questão lembrando, citando aqui a filósofa, né, Hannah Arendt, que ela diz que a política ela tem 3 elementos. Ela tem uma base, ela tem uma tarefa e ela tem uma finalidade. A base da política é a pluralidade humana. Essa também é a base da universidade, que se quer livre, quer fazer ciência de uma forma livre. A tarefa da política é esclarecer, conscientizar. Assim também é uma semelhança com a tarefa da ciência, que é contribuir para esclarecer, para conscientizar, para nos elevarmos enquanto humanidade. E a finalidade da política é a liberdade. A finalidade da universidade também é manter a liberdade. A gente precisa fortalecê-la dentro da esfera pública para que ela continue como um espaço de resistência, mas como um espaço também de proposição de ideias e proposição de políticas, construindo uma pauta ampla com a sociedade, com o governo, com os municípios, né, com a imprensa, de maneira geral, e a gente, assim, constrói uma sociedade sólida, livre e democrática. Eu aproveitaria também para divulgar, né, junto à comunidade universitária, né, o nosso site, onde vocês podem encontrar o nosso programa, a nossa carta programa, com todo o conjunto de propostas. Essa proposta é uma proposta em andamento, estamos conversando com a comunidade, acrescentamos a partir do momento em que discutimos e ouvimos, né? Então, o nosso site é mudeufpe.com.br e nossas redes sociais é Alfredo e Moa. Então, peço a todos que estão nos ouvindo, que nos sigam, aproveito para fazer o debate, né? Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer ao programa, ao Marcos e às trilhas da democracia, né? Reforçando a importância de programas como este para consolidar um debate público, republicano, né, sobre a questão da democracia e o fortalecimento da nossa sociedade. Meu caro, muito obrigado pela atenção e estamos à disposição quando você nos chamar. Muito obrigado, eu que agradeço.